Bem, pessoal, boa tarde, bom dia. A gente vai trabalhar agora com osmocopia, tá? O que vem ser osmocopia ou osmose? A aula passada a gente estudou até a parte de crioscopia. Agora a gente vai estudar osmocopia ou osmose. E o que vem ser isso? Estuda a passagem espontânea de um solvente de uma solução mais diluída para outra mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. Pessoal, aqui eu falei algumas coisas que talvez não ficou bem claro, né? Então a gente vai primeiro entender o que se refere a cada situação. Por exemplo, o que quer dizer uma solução mais diluída? Uma solução mais diluída quer dizer uma solução onde a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, ela é pequena, tá? Por exemplo, eu vou preparar um café e aí você coloca uma colher de café do pó para 2 garrafas de água, que seria o solvente, né? O pó de café é o soluto e a água o solvente. Então, o café vai ficar muito fraco, né? Então, é uma solução muito diluída. E o que é uma solução mais concentrada? A solução mais concentrada é o contrário, é quando eu tenho uma quantidade de soluto grande em relação à quantidade de solvente. Por exemplo, eu vou preparar também um café e agora eu vou usar 5 quilos, 5 pacotes de café para uma garrafa com água. Eu tenho uma quantidade muito grande do soluto para ser dissolvido no solvente. Então, eu tenho um café muito forte, então mais concentrado. E o que vem a ser membrana semipermeável? Membrana semipermeável é uma membrana seletiva. Ela deixa passar o solvente, o líquido, e retém o soluto, o sólido, ok? Então, isso é osmose. É quando, por uma passagem espontânea, tá? De solvente ou de uma solução mais diluída para outra mais concentrada. Por exemplo, temos aqui um solvente, aqui vamos dizer que é a água, tá? Essas bolinhas brancas representam a água. E essa outra parte à direita é a minha solução, que eu tenho água, as bolinhas brancas, e essas bolas mais escuras aqui, roxeadas, que é a glicose. A glicose é a mesma coisa que açúcar, tá, gente? Então, eu tenho um solvente de um lado, do lado esquerdo, e eu tenho uma solução, que é água com açúcar do outro lado. Se a gente olhar bem e observar, o solvente a gente considera então como se fosse o mais diluído, até porque não tem soluto, então só tem líquido, né? E do outro lado seria mais concentrado, porque aqui eu tenho tanto água quanto tenho a parte sólida, o soluto. E essa parte do meio aqui é a membrana semipermeável. Imagina como se fosse uma esponja, tá? Com poros, né? Um filtro. Então, aqui vai passar a parte da mais diluída ou menos concentrada para a parte mais concentrada, tá? Então, o que a gente percebe? Que é a passagem somente da água. Tá aqui, ó, as setinhas indicando que tá passando água de um lado para o outro, através da membrana semipermeável. Com o passar do tempo, o que a gente observa? Que o lado onde eu tinha só solvente, tá? Ele diminui de volume. E a parte que tinha a solução, que era mais concentrada, aumenta o volume. E por que isso acontece? Por causa da osmose. Por causa que sempre vai acontecer o movimento, né? O fluxo do lado mais diluído para o lado mais concentrado. Vamos ver aqui o próximo, talvez para ficar mais claro para vocês. Bom, aqui nesse exemplo é osmose no nível submicroscópico. Então, aqui seria a membrana semipermeável, só que aqui é uma figura que está ao contrário daquela primeira. Aqui é que fica o solvente, tá? E aqui nós temos a solução. E na solução está aqui as moléculas de água, tá? As moléculas de água, tanto de um lado como do outro. E aqui a gente tem um soluto, que aqui lá era açúcar e aqui é sal de cozinha, tá? Na e Cl-. Olha o tamanho, primeira coisa que a gente tem que observar. Olha o tamanho das partículas de soluto. Olha os poros da membrana, os buraquinhos, né? Por onde passa
o solvente, no caso aqui no exemplo, a água, tá? Então, como temos poros pequenos, só é permitida a passagem da água, enquanto o soluto não é permitida a passagem pela membrana semipermeável. Por isso que a água passa. E por que a água não passa para os dois lados, né? Já que temos águas nos dois sentidos? Pessoal, como a gente tem um soluto de um lado e uma quantidade mais concentrada, do outro lado nem temos soluto, né? Na verdade, desse lado de cá, o soluto ele impede a passagem da água também, tá? Ele impede. Nesse lado de cá, do lado esquerdo, ele está impedindo que ocorra a passagem da água. Então, é bem mais fácil um lado onde eu só tenho mais água passar para o lado mais concentrado. Aqui seria então o meu lado mais diluído e esse aqui seria o meu lado mais concentrado. Por isso que o fluxo acontece nesse sentido. Aqui, da direita para a esquerda, tá? Ah, professora, mas a senhora falou mais diluído. Então, aqui poderia ter sais? Poderia. Por exemplo, se fosse aqui menos quantidade de sais e aqui uma maior quantidade de sais, continua passando sem problema nenhum. Vai haver uma dificuldade? Vai, mas vai continuar passando o movimento do mais diluído para o lado mais concentrado, tá? Até porque teria menos soluto desse lado de cá, tá ok, pessoal? Entendido sobre osmose, ok? Vamos adiante.